Fala pessoal, tudo bem? Professor Rafael aqui. Vamos para uma aulinha de função exponencial. Quando eu mexo com a função exponencial, eu tenho que perceber que as coisas já não são mais proporcionais, como eram ali no primeiro grau, ou proporcional ao quadrado, como era na função do segundo grau. O acontecimento, o rolê da função exponencial vai mexer com coisas que se expandem rapidamente, coisas que aumentam rapidamente ou que decaem rapidamente, à medida que as coisas vão se aproximando, se afastando, o tempo vai passando e tudo mais. Grande parte da natureza funciona exponencialmente. E essa dinâmica da natureza vai querer mexer com grandes espaçamentos ou grandes intervalos em pequenos pedaços de tempo, ou alguma coisa em função disso. Normalmente a gente gosta de mexer coisas da natureza em função de tempo. Mas qual que é o comportamento de uma função exponencial? Lembrando que quando eu mexo com função, eu preciso mexer com o seu gráfico. Uma função exponencial é quando a variável x está lá em cima no expoente. Ela que vai aumentar. O a funciona como minha base. Esse valor aqui, olha, ele não pode ter alguns valores específicos. Ele não pode ser nem negativo e nem ser zero. Por quê? Zero elevado a qualquer coisa, o x vai variando, zero elevado a 1, zero elevado a 2. Lembra que o x é que varia. Pode ser 1, 2, 3, ou então menos 1, menos 2. Zero elevado a qualquer coisa vai ser sempre zero. Então, não consigo formar um gráfico com isso. E se eu uso números negativos, fica meio estranho também. Por exemplo, menos 2. Se eu pego menos 2 e elevo a 2, isso dá 4. Menos 2 eleva a 3, isso dá menos 8. Menos 2 elevado a 4, isso vai dar 16. Então, ora seu gráfico fica positivo, 4, ora negativo, menos 8, ora positivo de novo, 16. Ele fica meio que sambando assim, também não é interessante para mim. Então, esse valor como base aqui, ele tem que ser um número que seja diferente de zero e ele tem que ser um número aqui maior, positivo, né? Vamos dizer assim, só que diferente de zero. O comportamento de uma função exponencial, seu desenho, seu gráfico, não é uma reta, também não é uma curva de uma circunferência, ela é uma curva mais, parece pautada assim. De repente ela sobe, e ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Por exemplo, nesse estilo aqui. Que esse estilo, nós podemos falar que é um gráfico crescente, o nome já explica, porque à medida que você vai aumentando os seus x's, por exemplo, vamos colocar assim, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, a 2, a 3 e a 4, o seu número vai crescendo muito entre um e o outro. Aqui é 4, 8, 16, ou seja, dobrando, que inclusive é um bom contexto para a função exponencial. Você pega o seu dinheiro e vai dobrando ele, você pega a quantidade de bactérias que nascem e vai dobrando. Mexer com bactérias, mexer com reprodução das coisas, costuma ser algo exponencial, porque você vai dobrando, duplicando, triplicando, e isso vai ser sempre exponencialmente. Você pode mexer com números negativos no x também, tá? 2 a menos 2, 2 a menos 3, cada vez mais para cá. Só que 2 a menos 2 é 1 sobre 4. 2 a menos 3 é 1 sobre 8, por exemplo. Então, é cada vez mais decimal, é cada vez menorzinho esse valor aqui, cada vez que eu vou jogando para cá. Então, combina muito bem com essa ideia aqui de ser crescente, porque seu x vai aumentando, seu número, seu y vai aumentando cada vez mais. Agora, se você tem, isso aqui funciona no comportamento, quando você tem o seu A acima de 1. Tipo assim, 2, 3, 4, 5, 2,5, 7,5, coisa assim, porque você vai só aumentando. Se você tem um número fracionário, que a gente fala assim, ó, o A está entre 0 e 1, do tipo meio, pega esse meio e eleva a 2. O resultado disso é 1/4. Pega esse meio e eleva a 3. O resultado disso é 1/8. Ou seja, à medida que você vai aumentando o seu x, o número está cada vez diminuindo. 0,25, 0,125, está cada vez ficando menor. À medida que você está andando para lá, isso aqui está caindo, está decaindo. Então, o desenho de uma função exponencial, quando a base aqui é um fracionário, ele vai descendo assim. Toma cuidado também, que eu posso colocar como se fosse um expoente negativo, tá? Menos 2 assim. Funciona também para cá. A gente costuma dizer que é uma função exponencial decrescente, nesse comportamento, decrescente. Crescente, decrescente é algo intuitivo, a questão do y. À medida que eu aumento o meu x, meu valor está diminuindo, lá no y, há uma queda. Funções exponenciais mexem então com contextos. Nossos contextos que nós vamos querer mexer, muitos da matemática, é brincar com dobrando, triplicando e somente reprodução de bactérias e tudo mais. Também posso mexer com caimentos de vida, né? Lá da química, meias vidas e tudo mais, é como se fosse meias vidas, metades da vida. Posso pensar que a cada 30 anos é a meia vida de um elemento e coisa assim. Então,
em 90 anos cai uma meia-vida, outra meia-vida, outra meia-vida, algo do tipo assim, cai a massa, né? Que a gente fala. Então, coisas exponenciais a natureza gosta, se comporta. Porém, para nós da matemática aqui, temos certos contextos mais específicos, que a gente fica mais fixados neles, e os seus gráficos representam assim. Muitos comportamentos da natureza que a gente deixa exponencial, a gente arredonda eles, aproxima eles para algo linear, para facilitar nas contas. Mas não fique achando que tudo é proporcional. Então, por exemplo, vamos supor, eu pego 1 quilo, eu pego 5 quilos para fazer na musculação, não é que se eu pego e tem um certo tamanho, né, de físico, não é porque eu pego o dobro e o triplo que eu vou ter o dobro e o triplo de físico, porque existe um limite, né? Existe um limite para você, que a natureza te comporta. Então não é tão proporcional dessa forma que a natureza vai se comportar. Ela vai normalmente comportar com exponencial. Então posso pegar lá 100 quilos, que eu não vou ter um físico proporcional ao como eu estava mexendo lá quando eu tinha 10 quilos. Por exemplo, só para finalizar. Pego 10 quilos lá, porque os corpos humanos funcionam muito de forma exponencial. Estou pegando 10 quilos lá no supino, né, malhando bonitinho, eu tenho um certo físico. Se eu pegar 10 vezes o peso disso, eu vou pensar que eu vou ficar 10 vezes mais forte, ou 10 vezes mais bombadão, mais bonitão, e não é. Não é. Posso até dar conta de pegar 100 vezes isso, mas o meu físico não vai acompanhar, porque não funciona proporcionalmente, diretamente proporcional. Eu aumento o meu peso, aumento 10 vezes, mas talvez no máximo o meu físico aumente 2 vezes. Isso é uma função exponencial. Tudo bem? Até a próxima então, galera.